Viva Africa! Ele é
Na permite na balisu ko sala musala kala kata. Não descansou, começar a trabalhar dentro da casa. Ndeko moko azala ki wana lobi. Uma mamãe estava lá falou. Baba na biso to ke basi ba pe bakati. Não falei que a mulher não Basi descansa. basi sa ko sala misala. A mulher não deixa de trabalhar. Mas eu também confirmo. Oyo permite zo continuer su ko sala. Mas você chegaste não descansaste Parce que começar a ngamo na trabalhar. telemina pia na mituni o. Porque eu estava aqui de pé. Na mituni não sou su basani, na sou basani onde A mamãe estava na pia, começar a perguntar, tu lavavas os pratos? na sou onde ele fala mo na sou na mo. Ou tu lavar como a criança devia lavar? Ba o ba se kinga Ele começou a rir. ba bia solo moza tika a sisa usala misala. É verdade, a mulher não deixa de trabalhar. Alléluia. Amém. Do elingelo ba mwasi a créer kaka. A mulher sempre cria. Mwasi afana kataka nga mabuko A mulher te. não senta na com as mãos. Asa paresseuse te. Não é preguiçosa. Femme virtueuse asa preguiçosa te. A mulher virtuosa não é Aí ba preguiçosa. ko crier. Ele gosta de Aí ba ko criar. créer loco. Ele sabe criar as coisas. Alléluia. Amém. Asa goigoi te. Não é orgulhosa. Atikala wana te ka vandi banda vandela ki série o alongoli novela oyo achane novela mususu. Ela não senta aí para assistir novela, ela troca de novela. Alongola Facebook ake na WhatsApp. Ele sai no Facebook, ainda no WhatsApp. Alongola WhatsApp ake na Messenger. Ele sai no WhatsApp, ainda no Alongola mensagem. bato ba Ele foto tá ba commenter. para ver fotografia, Alongola ake na Instagram. Ele sai essa no Alongola ba Instagram. commenter, ya ba Ela faz commenter comentário. kini makamune zo Olha as coisas que estão acontecendo. Alléluia. Amém. Femme virtueuse. A mulher virtuosa. Tika kate, Não alifanya deixa. kate. Não senta. Na makambo oyo eza tina te. Umas coisas que não tem valor. Mais aza mwasi oyo aveyaka. Uma mulher que vigila. Alléluia. Amém. Femme virtueuse aza mwasi oyo aveyaka. Uma mulher virtuosa, uma mulher que Ntango makambo vigila. amoniki ezosimba Quando as te coisas não estão andando, alukaka badisposition mosusu. ele procura outras coisas. Soki amoniki asala calcule mosusu. Ele vai fazer outro carro. Alléluia. Amém. Femme virtueuse alinga maboko te. A mulher virtuosa não cruza as mãos na mulher que você cria. Ele cria. Ata azala mosala te Mesmo não bakriaka. tem nada, ele cria. Azalaka paresseuse te. Ele não fica inválido. Alléluia. Amém. Femme virtueuse azalaka paresseuse te. A mulher virtuosa não é parecida. Ata alimota makambo ezosimba te. Mesmo na família não está dando, Ye alukaka kaka acréer. ele gosta de criar. Bible lobi motema ya mobali na ye ezalaka pene na A ye. Bíblia diz que o coração do seu marido está perto dele. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. La femme virtueuse eza église pe ya nkolo. A mulher virtuosa é a igreja do Senhor. Lelo église ya nkolo ezofingisa cause Hoje a igreja do Senhor está se ofendida por causa ya bacomportement na do biso. nosso comportamento. Lokola basi kati na église A mulher dentro da igreja, servo de Deus, ezokofingisa même mosala na e nzambe. está se ofendendo por causa da obra do Senhor. Será que Kristo ntango akozonga, Será que quando Cristo vai ntango regressar, akoya kozwa mwasi ya libala oyo eza église na ye, quando vai vir buscar a sua igreja, akokuta oyo na bavertu oyo ya malamu você kati vai na encontrar yo. você com a tua virtude. Atake mwasi ni ngomba, atake mwasi ya Yesu Mesia. A igreja como a mulher, a esposa do Senhor. Ntango nazolobela kaka femme virtueuse na omona kaka bamama te. Quando estou falando sobre a mulher virtuosa, estou falando sobre a casa das mamães. Ntango nakomi kolobela église eza na yo bien-aimé dans le Seigneur. E quando estou falando como a igreja, é como você também, bem amado do Senhor. Comme frère et sœur kati na nkolo. Como tu e irmão Nazolobela aqui. église Estou falando sobre a igreja oza mwasi ya Yesu Mesia. como a esposa do Senhor. Tozoko se préparer pour Estamos a preparar por causa do homem que está vindo. Tôt ou tard akoya. Sem mais tratar, ele vai vir. Kristo akoya kozwa église na ye. O Cristo vai vir buscar sua igreja. Será akokuta biso na bavertu. Será que vai encontrar nós com a vertente? Akokuta biso na kati na sainteté. Será que vai encontrar nós com a santidade? Akokuta biso na vie na biso oyo tozotambusa nango. Akokuta biso será que na vie de prière. Será que vai encontrar nós com a vida Bible da lobi ntango oração? nyonso akozonga. A Bíblia diz que quando Jesus vai Est-ce que regressar, akokuta kondima kati na église? você vai encontrar fé dentro de nós. Alléluia. Amém. Est-ce que Yesu akoya kokuta biso na kondima? Será que Deus vai encontrar fé em nós? Akokuta biso na bavertu oyo toza Você nango. vai encontrar virtude dentro de nós. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Até que église ya Yesu Mesia. Como a igreja do Senhor. Esengai totambola. Totambola selon makomi na Nzambe. Esengai totambola lolenge Nzambe azotina biso totambola. Queremos caminhar como Cristo Tosala manda em oyo nós. Bible azotina biso Vamos andar como tosala. as escrituras mandam em nós. Alléluia. Amém. Será que tosala bacaractère oyo Kristo mwasi oyo azalaka stable.
A mulher virtuosa é a mulher que está estável. Amos oa ningana. Não a mulher que se mexa. Aleluia. Amém. Asa moço oa mitusa. Não a mulher que se lamenta muito. Ata makamazo sala zo simba te. As coisas que está fazendo não está dando. Azalakana de cambona hier. Ele está sempre nas coisas dele. Ele permanece firme e estável na posição na sua posição. Aleluia. Amém. Mesmo se não pepa makase yela libota. Mesmo o vão vem muito. Azala estável. Ele está estável. Azalaka firme. Ele é firme. Atikala na posição na yela. Ele fica na sua posição, não mexe. Ata mbonge ye. Mesmo o vão vem. Ata mu pepa malade kontra libota na ye. Mesmo mal vento vem na família dele. Atikala toujours stable. Ele fica somente estável. Toujours stable. Ele está aí. Azawana toujours stable. Ele está aí estável. Aleluia. Amém. Azawana toujours ningana. Ele está aí, semente, ele não mexe. Amitumisa. Não se lamenta. Parce que azana confiança ya mobali na ye. Porque tem confiança no seu esposo. Aleluia. Amém. Mwana nzamba za muntu aminela kati. A filha de Deus não é uma filha que chora muito. Ata na musala exate. Mesmo não trabalha. Ata como akamuzo simba te. As coisas não estão andando. Mwana nzamba za wana toujours. A filha de Deus está aí. Asa staba zo taila nzambe. Está estável, está olhando a Deus. Asa wana zo taila nzambe nini onzamba osala pona ngai. Está aí, está ouvindo o que Deus faz. Onzamba kolobaki na ngai. Está aí, está ouvindo o que Deus falou em mim. Asa kana escuta mobali. Ele escuta o esposo. Oza Yesu Messias. É Jesus Cristo. Estamos aí para ouvir Jesus. O que ele falou em nós? O Cristo diz não deixará. Mostrarei em você em todo lugar. E femme virtueuse. E a mulher virtuosa está aí para ouvir o Cristo. Está a ver o seu esposo. O Cristo está aí para vê-lo. A mulher cristã não mexe muito. Aleluia. Amém. Vida de Deus não mexe muito. Mesmo vão bem. Mesmo angústia vem. Ele não mexe, ele fica estável. Ele fica estável na sua posição. Mesmo a vão. Ele está aí. Aleluia. Amém. Eu vejo meu esposo desse salão que ele recebe. E porque eu vou fazer uma coisa que o gasto que é em cima de mim. Aleluia. Amém. Ele dá valor através da sua finança. Ele come na maneira que ele recebe. Ele não gasta. Ele vai comer na maneira que eu vou vestir na maneira que eu consigo. Eu não vou vestir por causa dele. Porque ele tem na maneira que ele recebe. Amém. Femme virtueuse. Mulher virtuosa. Ele se dá valor segundo a sua finança. Dentro da sua finança que ele tem, o pouco que ela tem, ele dá valor. Ele valoriza. As pessoas não conhecem. Ele está passando um momento difícil. Ce n'est pas que le roi Nazangi, n'a pas le rebête la mouture sur le solo, non. Não quer dizer se hoje não tem, vou ter que contar todo mundo que hoje não tem. Seja noite, este dia na minha família não passa nada. Ele não vai me ajudar. Mesmo que ele vai me ajudar, ele não vai dar tudo que eu preciso. Uma mulher virtuosa, ele se dá valor à finança que ela tem. Irmã, aquele que você tem, que ficou somente preso, dois, dá valor. E na maneira que você limpa isso, ele vai confundir vocês. Quando nós você vestir na mesma roupa, hoje, mas na maneira que eu se belezei, ele me viu, ele gostou de mim. Depois de 10 dias, veio na mesma roupa. E na maneira que eu me belezei, ele
C'est répété. Yango la moya o kala ki mukolo wana ya bakeli keli vesh modi ya o. Là bibi kitoko koleka mukolo wana. Alléluia. On valorise yango, on valorise. Você está valorizando aquele que você tem. Moi c'est valeur, femme de valeur. Uma mulher que dá valor. Ele não tem ele não bate o seu jogo de fora. Ele gosta daquele que você tem. Você gosta daquele que tu tens. Você gosta que tu tens. Você dá valor. Você valoriza somente segundo o seu finança. Segundo o seu finança. C'est un cas propriété. Limpa sempre. As pessoas vão é outro mais. Aleluia. Femme virtuosa a se valoriza. Uma mulher virtuosa, ele valoriza segundo a sua finança. Tem pouco. Mas as outras parecem que ele aparece aqueles que te parecem tinha. As pessoas não conhecem a sua posição. Mas eu não compreendo a sua posição. Ele é como? Porque aquele que ele tirou em bazar, aquele que ele encontrou na tombola, na maneira que ele vestiu, mano, vou confondre ele. Aleluia. A valorizar o seu finanças. Ele valorizou segundo a finança que ele tem. Ele não compete ele não vai olhar mais. Ele não vai procurar mais. Mas a valorizer o yazana. Ele não vai valorizar o que ela tem. Muito para pessoa falar. Uma mulher para dar valor. Você vai ter que se gostar. Aleluia. Amém. Esse é a moça bilinga. Será que tem alguém que se gosta? Me pede na maboco. Se aplaude. Se aplaude. E ela bilinga cá. E mais se valoriza. Se você é mulher valoriza. Se valoriza. Parce que se você valoriza, tu você lá você vai valorizar eu. Se você não está se valorizando, quer para que se valorizar? E ela vai calter muito essa não tem boa qualidade. Aleluia. Amém. Maman, vous pensez que c'est vrai? Moi si ou as femme virtueuse. Uma mulher que é mulher virtuosa. As moi ou a banga kazambe. Uma mulher que tema Deus. Aleluia. Amém. As moi ou a banga kazambe. Uma mulher que tema Deus. Você na ba qualité nion. Você tem qualidade em tudo. Você na ba critère nion. Você tem teu critério. Donc ba luki peta katina yo. Não procura em ti. Ba tali na obediência de balo. Ele veja você tem obediência da lei. Você obedece. Nion sobre a qualité. Tudo. Eu consigo servir o balo. Toda qualidade que você para servir o homem você tem. Mas é que é mais importante. Que é mais importante. Uma mulher que tem uma Deus. E é aí que pegou tudo. E a nossa mamãe que está dentro do casamento. Dentro de si, não é filha de Deus. Ele não é crente. É um pagano. Ele tem casamento. Mas ele pegou. Porque ele ensinou a maneira para ele estar em casamento. Mas ela mostra o Cristo. Mas uma mulher cristã. Ele tem casamento. Mas não tem como pegar esse casamento. Porque ele tem longe de Jesus. Ele não aproxima Jesus. Eu quero para nós ler o livro de Mateus. Mateus 25. Mateus 25. Um texto que é muito comprido, mas eu amo muito. Vamos falar sobre 10 mulheres sábias. Eu sei. Quem ama do Senhor? Aqui em Mateus, onde que vamos ler? Nathan, verset 11, mais maintenant, on a 13. A maman só fala versículo 11. Plus tard, les autres vierges viendront, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répond, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Na 13 balobi, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen.
basi awa balobeli biso 5 femmes donc on a 5 mulheres ya mayele na ya bazoba intelligentes juburu donc toko bazaki bafemme bazaki vertueuse disons mulheres qui sont virtuoses. Bien aimé dans le Seigneur, femme virtueuse, la moi oiseau pas ensemble. Bien aimé du Seigneur, mulher virtuosa, qui tem Mateus de Église, le quoi moi si a Yesu. A igreja como esposa de Jesus Cristo. Hoje é amanhã o Deus vai vir. Église de Jesus vai vir receber sua igreja. A Bíblia está perguntando. Será que quando Jesus vai arrebatar sua igreja, e vai encontrar fé dentro da igreja? E vai encontrar fé dentro da igreja? Hoje a igreja de Jesus não tem valor. Por causa das mulheres. Nós que somos cristãos de Jesus Cristo. Muitas coisas e tem referência mal dentro da igreja. Não tinha. Uma mulher virtuosa. A igreja que é virtuosa. É a igreja que tem virtuosa. Mulher virtuosa. Uma mulher que tem que ser arrebatada. Bem amado Senhor. Uma mulher virtuosa. A igreja que é virtuosa. Uma igreja quando Cristo vai ser arrebatado. Hoje, estamos lendo a escritura. Estamos ouvir a escritura. Nós estamos preparados. Está dentro da igreja. Estamos ouvir a palavra de Deus. Como 5 sages. Como 5 inteligentes. Estamos a ver. Quando nos arrependemos. Mas a mulher que é virtuosa. Obedecemos a palavra de Deus. Andamos somente em família de Deus. Mas estamos fechando os olhos. A Bíblia diz. Mais tarde, quando Cristo vai vir. Será que essas mulheres estão preparadas? Que vai ter homem dentro deles. Mas encontrar o verdadeiro esposo que é Cristo. É pergunta que estão perguntando para nós. Para mim se comportar bem dentro do casamento. Que é mais importante que é o casamento é Cristo Jesus. E o meu casamento é Jesus. O Cristo. A minha relação é Cristo. Será que tem ou não tem? Est-ce que nous sommes se préparer? Será que estou preparado? Les 5 folles você como essa mulher na casa da igreja nós dá de 5 olho. Você dentro da igreja está aí. Nós temos muitos estamos a ouvir a palavra de Deus, não estamos praticando. Mas o Cristo vai regressar. A Bíblia diz que quando vai regressar para ser arrebatado, o inteligente vai se preparar. A mulher virtuosa nesta manhã vai se preparar. Todo dia na tua vida, meu Deus do Senhor, você se preparar. Como a mulher virtuosa, é Cristo de Jesus. Vamos se preparar. C'est mais tarde. Jesus vai regressar. Vamos ser ofendidos a Cristo. A pessoa fala, e ele também que ora. Aí a mamãe quando estava em Angola ele falava, eu tenho vergonha para me falar. Então falando que a mamãe pastor está se ofendido. Não, é como ela como é Sony. Uma coisa vergonhosa. Antigamente quando falava mamãe pastor, mamãe pastor. Então pessoas caráter encontra dentro dele. Mas hoje o seu virtude une femme virtueuse, aza lokola perle, aza mwasi aza ya valeur. Et Seigneur bisika tout okozala. Partout okozala, tu vas kopesa ka valeur. A Bíblia diz a mulher virtuosa ou uma mulher que é pedra preciosa, onde que vai estar para dar valor. Tu pesa ka valeur bisika nós okozala. E vamos dar valor em todo lugar que nós estamos. Elingelo ba chrétien sika nós oyazali. Então fala cristão onde que ele está. Pesa ka identité na enta que mwana nsambe. E vai dar sua identidade como filho de Deus. Fomba tu mwana ka identité na ngai ke mwana nsambe. Só deve ver identidade como filho de Deus.
bate. Não precisa para Mais falar. tango bato batali kaka yo. Mas quando a pessoa vai ouvir, Elateli na ngai. o seu vestuário, Batali kaka elobeli na a ngai. maneira de falar, Batali kaka comportement na ngai. e comportamento. Balobi o aza femme E vamos vertueuse. falar essa mulher virtuosa. Babi aza lokola perle, aza lokola perle précieux. Uma pedra preciosa. Azokopesa valeur. Status da valor. Mais lelo. Mas hoje, Soki balobaka koluka bafemme e vertueuse. para procurar a mulher virtuosa dentro do tempo de Jesus. Será que bakokuta na bakritère oyo Será que vai encontrar esse critério que tem Est-ce que dentro de si? bakokuta valeur wana E kati vai na encontrar yo? esse valor dentro de si. Tika nzambe asala biso tozala basi ya valeur na Que tongo. Deus nos faz valer ser Tika mulher nzambe virtuosa. asala biso tozala basi ya valeur na Deixa tongo na Deus yo. fazer mulher Nzambe na valorize biso. Deus te valoriza. Ele vem nasepelaka te Não pode se alegar 8 de março. mwana ya basi. Mas nós biso mulheres, na tosimbi mikolo oyo. que nós Yaya, pegamos oui, nasimbi Sim. mikolo. Vou pegar hoje. Krista yele 8 mars. Cristo vem hoje, dia 8 de março. Na kunetomana ye. Será que você é arrebatado? Soki Yesu aye lelo. Se Jesus vem hoje, Na kunetomana ye. será que você é arrebatado? Nous appelons l'église à mission temps de la fin. Estamos aqui na igreja Missão Tempo de Fim. Soki Yesu aye lelo. Se Jesus vem hoje, Akuta ba vertu kati na nga. você vai encontrar virtude dentro de mim para me arrebatar, para nós ir juntos. Christ soki aye lelo. Christ Eza quando vem mokolo hoje. yo moko mituna na kati ya motema na yo. Eh bien, Atake mwana parce que nzambe. ton coração Oyo vem azala bete la hoje. femme vertueuse. Então, fala Est-ce que sobre soki ele Christ vertuoso. aye Será que lelo. quando Cristo vem hoje, Akuta ba qualité na yo kati na nga. vai encontrar qualidade dentro de Est-ce si? que akotombola na ngai ensemble? Será que vai andar junto comigo? Est-ce que akomema ngai okenda ye longo? Será que você é arrebatado junto com ele? Alléluia. Amen. Eza bien. É bom. Kopratiquer nyonso na kati ya E libala. praticar tudo Kozala dentro do mwasi ya casamento. confiance. Ser mulher de Kozala confiança. mulher stable. Mulher stable. Kozala mwasi oyo yebi kogarde basecret. A mulher que vai ter- Kozala nyonso oyo koye A kozala. mulher para guardar o segredo Mas de tudo mais que você importante. está. E mais importante, Soki Yesu se aye. Jesus vem En tant que femme como vertueuse. mulher virtuosa, okometomana ye. será que vai ser Selaka arrebatado? atake mwasi vertueuse. Como mulher Ozoza virtuosa, koma Christ soni será que te. vai ser arrebatado? Tokende na ye ensemble. Será que vamos juntos yango com eza ele? important na vie na Esse biso. importante na nossa tika vida. nzambe asala biso Deixa Deus fazer tozala grâce à pasi nous. oyo tokopesa ye Para nós valeur sermos- tozala para nós pasi sermos valeur. okometomana ye Para ensemble que você tika arrebatado nzambe junto com ele. maloba na ye na tongo tobeteli yesu maboko makasi Aplaudimos a ele. abakisasiya Comme eza elengi oyo wapi bato bakosepela na chaîne yango ezaka vive afrika bana monde entier amasa na ngai ya kini amasa na ngai ya ngola amasa na ngai ya europe ya canada ya australie owapi monde entier ezaka na chaîne moko tokoki kozala babone nango tokomisa chaîne ezala bien ezaka vive afrika ezaka chaîne na biso moko se tolingi yango tolingani eza eloko mosusu te vive afrika yango naka swave eza chaîne na kati ya vive afrika théâtre ezali soki politique tokozwa politique soki théâtre okozwa théâtre okozwa nyonso eza na kati wana eza masolo mo ya kitoko eza masolo mo ya biso kaka bana po ya congo o aza kinois oza mwana kisangani o goma o wapi tu eza na chaîne moko oyo eza kitoko epesa vérité ya monde ezaka vive afrika okasanga boye esinga si nabondaki na ngai naza bonde na ngai abombasa na ngai charlie bonde na vive afrika masolo swave na ndenge ya kitoko oyo nini te awa bafutaka mbongo te o bakobenga oyo bapesa mbongo te awa ezali ya kosolola lisolo na yo osinabi yango ya bien yango na kati ya nini na page na vive afrika bana nyonso ya congo bana monde entier o wapi canada o états-unis europe o asie australie awa biso na brésil awa kata ngai esi nabondaki kala nanga mbongo te ya fele esi bavivre ngai na nini na vive afrika eloko wapi eloko moko ya eleko wapi Viva a África!